Pronto? Posso soltar aqui, né? Pode. Ok. Olá, gente. Será que sou eu que falo agora? Boa tarde, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos. Espero que estejam todos muito bem. Vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Denise Goya, sou docente da Universidade Federal da ABC. Estou aqui representando o coletivo Mirtalina. Sou uma mulher de ascendência oriental, cabelos escuros e lisos, pele morena. Estou usando óculos e uma blusa preta com bolinhas brancas. É um prazer recebê-los aqui na sessão técnica Diversidade na Computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2024. O EduComp 2024 é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, através da Comissão Especial de Educação em Computação, CEDUComp, e está sendo sediado virtualmente pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Algumas instruções breves, né? A gente vai ter 3 apresentações de trabalhos, vocês podem interagir com os participantes pelo chat do Google Meet, e aí, após a apresentação de cada trabalho, a gente abre para discussão. Durante a discussão, vocês podem... Se preferirem, né, abrir, levantar a mão, abrir câmera e participar diretamente, ou simplesmente escrever no chat, tá? Durante a apresentação dos participantes, a gente pede que vocês mantenham os microfones fechados, tá? Sempre que não estiverem com a palavra, e a gente vai iniciar a sessão técnica. Eu fiquei em dúvida se a Patrícia Amorim está em condições de apresentar agora. Eu vou passar os slides para ela. Ela pode apresentar sim, Denise. Ok, então vamos chamar a Patrícia Amorim, que vai apresentar o primeiro trabalho dessa sessão, um trabalho intitulado Estudo Exploratório, avaliando a viabilidade do uso de aplicação de exposição virtual para a disseminação da importância das mulheres na ciência. É de autoria de Patrícia Amorim, Marilza Aguilar, Isabela Imamura, Monique Gonçalves, Maria Eduarda Cruz, Ana Paula Pereira. Então, convidamos a Patrícia Amorim, né, para compartilhar sua tela, fazer sua apresentação em até 10 minutos, por gentileza. Ok. Boa tarde a todos. Vou me apresentar. Sou uma mulher branca, uso um óculos marrom, formato quadrado, tenho os cabelos castanhos escuros, estou com uma blusa colorida, fundo azul e com uma parede ao fundo branca. Agradeço pela participação, né? Agradeço também pela audiência de vocês. E vamos lá. Esse trabalho começou com o apoio da FAPERJ na criação do Laboratório de Realidade Aumentada e Virtual, lá do Instituto de Educação do Rio de Janeiro, e com 2 bolsistas inicialmente, né, de pré-iniciação científica. Então, nós começamos com a organização dos laboratórios e uma apresentação de vídeos. Pode passar, por favor.
e a apresentação de vídeos, né? Essas são as duas meninas bolsistas que terminaram o processo, né, no dezembro do ano passado, e nós fizemos algumas exposições de vídeos 360, começamos a fazer uma pesquisa exploratória sobre o que apresentar para alunos, quais ferramentas utilizar, a partir de dinâmicas, oficinas. E um dos professores, nossos colegas, ele me indicou a D&D, que é uma plataforma, né, que ela cria vídeos a partir de desenhos ou imagens que tenham autorização. E a partir dessas imagens você consegue botar movimentos faciais, digitar um texto, pode passar. A D&D você consegue editar, né? Criar o vídeo a partir de imagens, e a partir daí nós fizemos 3... Pode passar. Nós decidimos fazer 3 exposições. Fizemos 28 vídeos no total, com as mulheres que foram importantes, né, no conhecimento dos elementos de química. Por quê? Porque a proponente, à época do projeto, era a professora da equipe de química. Também decidimos fazer as mulheres de prêmio Nobel. Aqui eu tenho um exemplo do vídeo da Clarice, se alguém quiser ver depois, está no YouTube, lá do canal do laboratório. E a exposição também está online, virtual, na ArtStep. Então, nós usamos essas duas plataformas, a D&D para a criação dos vídeos e a ArtStep para a exposição de galerias, né? Um colega de artes tinha orientado, né, o uso dessa ferramenta para exposição dos trabalhos de artes. E quando nós vimos, nós pensamos, podíamos fazer a exposição dos vídeos, né, fazer um teste, oferecer uma oficina, e foi o trabalho que nós fizemos para elas fecharem a pré-iniciação científica. Então, pode passar. O trabalho em si foi a oferta da oficina, avaliar o uso também, né, dessa oficina com alguns alunos. Tivemos 2 oficinas, uma com 8 alunos, e a outra oficina, no segundo dia, não compareceu ninguém, então ficamos só com a avaliação de 8 alunos, mas podemos perceber que as 2 ferramentas têm um potencial muito grande para desenvolver recursos abertos, né? Recursos digitais para educação aberta. E já estamos atualmente fazendo outros. A gente está fazendo já a criação de uma apresentação para laboratórios de química, de física e de biologia. Inclusive, de biologia realmente é uma exposição e simulando um museu. E o único problema que nós percebemos, pode passar, o problema detectado, né, pelos alunos é o problema da exibição do vídeo. O vídeo ele tem que ser interrompido. Você não consegue, a plataforma não consegue dar suporte a 2 vídeos ao mesmo tempo. Ele não interrompe o vídeo sozinho. Ao final, né, de rodar o áudio, ele não tem um botão para clicar e interromper automaticamente, não interrompe automaticamente, ao contrário, a gente tem que deixar um botão, criar o botão e indicar que a pessoa tem que parar de acionar o vídeo. Então, assim, estamos trabalhando, vendo se a plataforma já melhorou em alguns aspectos, mas a equipe de química, a equipe de física e de biologia, a partir dessa apresentação, fizemos na Semana de Ciência e Tecnologia, gostaram bastante, estamos já com uma lista de laboratórios, já com uma lista de encomendas de produtos, né, de recursos audiovisuais, né? E ele funciona muito bem também no óculos, não no MetaQuest, porque com o projeto a gente conseguiu comprar um óculos para teste, né, o MetaQuest 2. No MetaQuest 2 você não tem a interação, a imersão. Ele dá um problema e você fica com a tela inteira cheia, você não vê proporcional. Porém, quando a gente usa aquele óculos virtual que a gente coloca o celular e vê a partir do filme, né,
ele funciona bem, a plataforma ArtStep, para apresentação. É uma apresentação que gera um percurso, né? No artigo tem os links, né, dos percursos, e ela fica publicada online. Também não sei se os problemas detectados com a exclusão de alguns objetos que alguns alunos indicaram, era devido ao fato da plataforma estar sendo usada no modo gratuito. Não sei se com a disponibilidade, né, de outros recursos, se esses problemas, eu não encontraria esses problemas, né? Então, essa é a apresentação. O trabalho em si, para avaliação, nós usamos o método Maréia, que é o modelo de avaliação de abordagens educacionais em realidade aumentada e móvel, né, baseado no trabalho de Rodrigues, e que foi para avaliar a percepção dos alunos nas plataformas, né? Então, é isso. Muito obrigada, Patrícia. Pessoal, se vocês tiverem qualquer questionamento, podem ou colocar no chat, ou levantar a mão, fazer eu acho perguntas. que eu economizei bastante, né? Porque eu fico com medo que eu falo demais. Não, até sobrou tempo. Parabéns aí pela apresentação. Deixe-me ver aqui o que temos. Marco Aurélio. Marco Aurélio está indicando o link para o trabalho, né? Que já estão publicados nos anais. Olha, enquanto ninguém pergunta, eu queria até perguntar o seguinte, Patrícia, você, na sua apresentação, tinha um link lá para o ArtStep, só que eu não vi dentro do seu trabalho escrito, do texto escrito. Você poderia compartilhar com a gente depois aqui no chat? Porque eu fiquei muito curiosa de visitar o museu. Vou um link para uma imagem congelada. A gente não consegue navegar. Tá, foram as meninas que me mandaram o link. Espera aí. O link que eu digo é o que está no texto, nos anais, é um link para uma imagem congelada. E na apresentação, espera aí. É que na apresentação eu peguei do ArtStep mesmo. Isso, era esse link que eu estava muito curiosa de poder entrar e realmente sentir como foi essa ficou, que eu estou colocando o link aqui. Acabei de colocar. É da apresentação justamente das mulheres de informática. Certo. Tá bom? Depois a gente ao entrar, visualiza. Você visualiza, vai entrando e vai ele mostra os pavinhos. Só tem esse problema, quando você aciona o vídeo, mas aí tem a indicação, por favor, ao final, dê o stop, né? Pare o vídeo. Porque senão, se você for caminhar para o outro vídeo, não ficam os dois vídeos simultâneos. Né? Sim, muito bem. E aí, outra curiosidade que eu fiquei, vocês fizeram a escolha das mulheres para aparecerem nessa exposição, né? As meninas que escolher, eu deixei por conta das meninas. Certo. Até para elas aprenderem, né? Sim. E eu tenho até a entrevista, eu fiz uma entrevista com elas também, mas que não deu tempo de botar resultado no artigo, então pode ser que saia outro artigo, né? Mas foi bem interessante. Com certeza. As duas estão na área de ciências. Uma está na área de informática, seguiu, a outra foi para biologia. Certo. Mas a curiosidade que eu fiquei foi assim, os nomes, muitos daqueles nomes não é conhecido do grande público. Vocês conseguiram verificar a reação das crianças que assistiram ou que interagiram com esse museu virtual? Como é que foi? As meninas, principalmente as meninas, né? Nossa, eu não tinha noção que tinha tanta mulher na área de informática, né? Participando. Não tinha noção que a primeira, do protocolo HTTP, né? Nossa, foi uma mulher. Elas se sentiram bem valorizadas. E com relação às de química, não sei se é porque nem eu nem as meninas são tão próximas assim, do conteúdo, nós nos baseamos porque a coordenadora do projeto, sem ela, o laboratório não existia, porque na época eu ainda não tinha doutorado, eu estava cursando doutorado, ela que ajudou na elaboração do projeto,
Então, nós vamos homenagear a equipe de química. Então, vamos pegar lá, pegamos, né, uma linha do tempo que já tinha sido criada pelo Conselho Regional de Química, em homenagem ao Dia da Mulher, e nós fizemos isso também numa semana, né, no 8 de março, né, no Dia Internacional da Mulher. Então, elas também não sabiam que a Curie, elas não sabiam a história da Marie Curie, e foi bem gratificante, elas ficaram bem estimuladas. Ela, nossa, eu não sabia que tinha tanta mulher na ciência. Foi bem legal. Sim, certamente. Né, existe... Não tem tanta divulgação, por incrível que pareça, né? Isso, e enfim... Hoje em dia, com tanta troca de informação, com tanta informação na internet, coisa que a gente não tinha. Quando eu comecei a estudar na graduação, não tinha, né? Então, mesmo Sim. assim... Por isso, tanta relevância aí no trabalho de vocês. Olha, a gente tem mais, acho que um minutinho. Deixa eu fazer uma última pergunta. O pessoal aqui está meio tímido para interagir. Mas, assim, eu fiquei curiosa de saber, por exemplo, no trabalho de vocês, vocês citam, claro, né, que existem muitos fatores que influenciam as meninas a escolherem ou não um curso na área de computação, né, e vocês citam várias referências, mas com a limitação do espaço, do texto, vocês não elaboraram, né, citaram exemplos. Aí eu queria pedir, se você puder aproveitar essa oportunidade, né, de citar alguns fatores que influenciam as meninas a aceitarem ou não, e principalmente se esses fatores vocês identificaram dentro das turmas, entre as alunas que participaram promovendo esse projeto. O que você poderia falar? Bom, é a primeira vez, como eu terminei o doutorado em 2021, então em 2022 é que eu consegui abrir o primeiro projeto para pré-iniciação científica, eu atuo realmente no ensino médio. Então, as meninas... Eu não entendi direito a pergunta. Os fatores... Assim, vocês citam no texto, existem muitos fatores que influenciam as meninas a escolherem ou não fazer computação. Sim, esses fatores... de algum mais relevante? O que algumas meninas relatam é que a própria família indica que não é... Algumas, né? Isso não é carreira para menina, isso é mais para menino. A área de ciências exatas, engenharia, informática é muito difícil. É baseado em matemática, né? Muita matemática, né? Para menina, né? É melhor fazer comunicação, jornalismo, área de humanas, né? Sempre essa... Realmente há esse problema, algumas relatam, mas como eu sou de escola pública, de estudo de educação, algumas, os pais não têm nem condições de orientar, então elas realmente também não sabem. Então, a gente costuma fazer umas palestras, né, no 9º ano, para os alunos que nós temos no 9º ano, e mesmo assim, esse ano eu estava fazendo um levantamento até para estimar algum projeto, no projeto Meninas das Ciências, né? Das 57 alunas que nós tínhamos no ano passado, só 3 escolheram o curso técnico de informática. Daí a relevância de um trabalho como o de vocês. Olha, parabéns, sim. Agradeço muito a sua participação aqui, Patrícia Amorim, por ter compartilhado conosco todos os resultados desse trabalho aí incrível. Muito obrigada. Olha, como ela falou que o link, eu estou vendo que o link realmente está diferente. O link que eu postei, o link do artigo. Posso corrigir isso? Eu já não sei, porque seria corrigir os anais. Talvez o Marco Aurélio, que está aqui presente, depois eu mando por e-mail. Depois. Okay. Pergunta por e-mail, pode deixar. Obrigada. Muito obrigada, então. Então, vamos dar prosseguimento, né? Agora a gente vai para o segundo trabalho, é o trabalho intitulado STEM Education for Young Human, via Heroic Narratives, Evaluating the Heroine's Learning Journey, de autoria de Luiz Felipe Costa, Carlos Eduardo Barbosa, Yuri Lima, Luciana Nascimento, Larissa Galeno, Ana
Ana Moura Santos, Geraldo Chechel e Jano de Souza. Quem vai apresentar é a Larissa Galeno. Então, convidamos a Larissa para compartilhar sua tela e fazer a apresentação, se possível, em até 10 minutos, tá, Larissa? Perfeito. Só pode... Acho que foi errado. Um minutinho. Acho que agora foi. Perfeito? Bem, boa tarde, pessoal. Vou, então, estar apresentando esse trabalho. Eu me chamo Larissa, eu sou uma menina branca, de cabelos pretos cacheados, estou usando uma blusa branca de golinha também. E eu estou no meu quarto, então, do meu lado direito aqui eu tenho a minha cama, tem uma televisão atrás de mim. E eu vou estar, então, apresentando o trabalho STEM Education for Young Women via Heroic Narratives Evaluating the Heroine's Learning Journey. Então, um trabalho voltado para a educação, envolvido e correlacionado com narrativas heróicas, né? Eu me chamo Larissa Galeno e estou aqui, então, para apresentar esse trabalho para vocês. Eu acho que só para a gente motivar um pouco o porquê desse trabalho, a gente já até debateu na apresentação anterior, essa questão de desigualdade de gênero na área de computação. E esse trabalho ele tem um carinho para olhar um pouco para STEM, não só a computação. E uma das motivações, né, e razões que alguns estudos apontam para essa desigualdade pode estar muito relacionado aos estereótipos de gênero, né? A gente trouxe isso nesse debate final do trabalho da Patrícia, essa questão de as meninas estarem mais associadas, né? Meninas e mulheres estarem mais associadas a carreiras, às vezes, de saúde, que demandam cuidados, ou então alguma carreira mais de humanas. E também elas não são encorajadas, né, a seguir, às vezes, carreiras mais matemáticas, de engenharia, né? Então, é toda uma grande questão, a gente nunca consegue chegar ao cerne dela, mas existem estudos que apontam isso, né? E agora existe uma ODS, né, que fala sobre igualdade de gênero, né, os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o ODS 5, que está falando sobre igualdade de gênero, né, mostrando que esse é um tópico que está sendo conversado, tem ganhado mais relevância, né? E é importante frisar, então, que esse trabalho ele faz parte da iniciativa FOSPUM, que é uma iniciativa europeia que tem como objetivo, né, a FOSPUM ver os MOOCs, ou seja, os ambientes de aprendizado virtual, como um potencial para conseguir fazer com que STEM não tenha mais essa questão de desigualdade. Então, eles veem os MOOCs como uma ferramenta para resolver, entre muitas aspas, essa questão da desigualdade de gênero, né? E a jornada de aprendizado da heroína, né, para os íntimos HLJ, é uma das atividades, é uma das ações que veio desse projeto FOSPUM. E aqui, então, qual é o objetivo desse trabalho, então? Apresentar o processo de avaliação dessa jornada de aprendizado da heroína, que foi realizada com especialistas em MOOC. Então, para a gente começar a nossa conversa, vamos falar o que é a jornada de aprendizado da heroína. Para quem pode estar familiar com a jornada de aprendizado do herói, ela foi baseada nessa jornada de aprendizado do herói não. Quem está acostumado com a jornada do herói, a jornada de aprendizado da heroína veio, né, se baseia muito nessa jornada do herói, que às vezes é muito utilizada em narrativas para, seja videogame, histórias, filmes e séries. Né? Então, a jornada de aprendizado da heroína, ela vem com o objetivo de lidar com esse desafio de baixa participação de mulheres em STEM, né? E é uma forma de usar narrativas, histórias, personagens, e personagens aqui, digo, mulheres inspiradoras da história da computação, para colocar isso na jornada de aprendizado dessas meninas, dessas mulheres, seja num curso online, seja numa disciplina da universidade, seja no contexto de escola. Então, essa jornada de aprendizado, ela tem aqui 12 estágios, que é o que a imagem nos mostra, separadas em 3 atos. Né? O primeiro ato do empowerment, então, encorajamento, empoderamento. O ato 2 de crescimento e o ato 3, que seria o retorno. Né? E aí, em cada ato, a gente tem um estágio, né? Então, 12 estágios. Então, por exemplo, ali tem o estágio 4, traduzindo, seria encarando a tempestade. E qual a ideia desse estágio? Seria um momento ali de um curso, seria um momento ali da jornada de aprendizado que essa menina está tendo, em que ela encontra dificuldade. Né? Então, digamos, eu, quando fiz cálculo, a minha grande dificuldade, a minha grande tempestade seria a primeira prova de cálculo, né? As grandes ali derivadas. Então, seria um momento em que eu estaria encarando essa tempestade, que eu teria essa dificuldade. Então, eu estaria nesse momento, nesse estágio da jornada. E aí, a jornada, ela vem não só
para identificar esses pontos, mas nesse momento a jornada então vem com conteúdos, né? Uma forma para conseguir me empoderar e me encorajar a passar por essa tempestade sem desistir do meu curso, sem desistir da minha disciplina. Então, a grande ideia da HLJ é encorajar as meninas, é fazer com que elas não desistam, né? O público-alvo ali são meninas entre 15 e 21 anos, e ela é totalmente baseada, além, né, das jornadas heróicas, mas ela também é baseada em teorias de motivação e metodologias educacionais, como o aprendizado baseado em projeto e autorregulação do aprendizado. Então, dito isso, essa é a HLJ, e o objetivo desse trabalho foi apresentar como foi a avaliação dessa HLJ. Né? E aí aqui um exemplo para vocês da aplicação da jornada de aprendizado da heroína. Né? Aqui numa imagem a gente vê as meninas no laboratório, que foi uma turma até que eu tive a oportunidade de conduzir. Elas fizeram um curso online, um MOOC, né, de Python para ensinar introduzir a aprendizagem de máquina. E aí, nesse MOOC, a gente já tinha a jornada de aprendizado da heroína integrada no curso, que é a outra imagem ao lado. Né? Então, o conteúdo do curso, né, o conteúdo de Python e aprendizagem de máquina estava dividido ali entre os estágios, e aí as meninas, à medida que elas iam vendo o conteúdo, elas também tinham um certo conteúdo da jornada de aprendizado, para elas conseguirem se motivar, né, não desistir. A grande ideia era não desistir. Então, essa foi um exemplo de aplicação em MOOC especificamente. E aí, o objetivo desse trabalho, então, é como a gente conduziu a avaliação, porque não adianta fazer, a gente precisa avaliar. Então, foram convidados 12 especialistas em MOOC, associados ao projeto FOSTUM. Então, eram especialistas que já tinham noção em letramento nessa questão de desigualdade de gênero na tecnologia. Primeiramente, foi realizado um questionário para caracterizá-los, né? E ali foi visto, então, que muitos tinham uma média de 18 anos de experiência já na área de educação. Em seguida, foi apresentada a HLJ, né, a Jornada de Aprendizado da Heroína, e aí foi apresentado as questões dos papéis, as narrativas, as personagens, o software que foi feito para implementar a jornada, né, foi dado um exemplo de implementação num curso, e eles foram assistindo os vídeos dos estágios. Então, o vídeo explicando o estágio e os vídeos que tem em cada estágio, para que eles pudessem avaliar. Então, à medida que eles iam assistindo esses vídeos dos estágios, eles iam respondendo outro questionário para avaliar o estágio em si, e ao final de tudo, eles tinham um questionário para avaliar a jornada de aprendizado da heroína como um todo. Né? Então, a gente tinha ali alguns insumos, né? Não só um insumo geral da HLJ, mas também a parte do estágio. E aí, a gente tem, então, como resultado, em geral, positivo, né? A gente teve uma mediana ali de nota 4, numa escala de 1 a 5, especialmente no quesito de motivação. Então, os estágios, de fato, poderiam motivar as alunas. Porém, contudo, entretanto, 2 estágios foram marcados com um asterisco, né, um pontinho vermelho, para que a gente pudesse fazer alguma alteração, que especialmente é o estágio 6 e o estágio 3. E a grande questão que a gente percebeu ali é que os estágios eles eram confusos, pelos que os especialistas falaram. E confusos no sentido de poderiam fazer sentido num contexto online, num contexto de MOOC, mas se fosse necessário trazer para o contexto de uma disciplina presencial ou de um curso presencial, às vezes poderia ficar confuso. Então, era importante avaliar isso. Né? E vale lembrar que a jornada de aprendizado da heroína não é especificamente para MOOCs, né? Ela foi feita para ser aplicada em qualquer contexto de educação. E, de forma geral, como a gente pode ver pelo gráfico ali, os 2 especialistas concordam que a jornada de aprendizado da heroína tem um potencial para motivar meninas a participarem de cursos de STEM. Então, isso foi um resultado extremamente positivo para o nosso trabalho, para ser um indicativo de que estamos indo para um lugar interessante. Então, para concluir, o trabalho teve como objetivo, então, mostrar essa avaliação para vocês em mais detalhes, né? E com essa avaliação a gente pôde obter ideias, fazer descobertas super valiosas sobre a qualidade da jornada de aprendizado da heroína, especialmente pelo contexto de serem especialistas de MOOC. A gente entende que esse trabalho tem 2 grandes contribuições. Uma delas é a avaliação da jornada de aprendizado da heroína, e a outra foi a metodologia usada, então, os questionários, perguntas realizadas, e a forma que a gente coletou esses dados. A gente entende, claro, que tem limitações na forma que essa avaliação foi conduzida, a questão de nacionalidade dos participantes, a grande maioria ali são especialistas europeus, e mesmo eles sendo europeus, dentro da Europa não teve uma diversidade tão grande de países, então faltou essa diversidade de nacionalidade. Claro, 12 é um número pequeno para a gente considerar para uma avaliação, então
já de trabalhos futuros, né? Seria a gente conseguindo incorporar e aumentar esse número para a gente ter outras descobertas, seria super interessante. E outra questão também de limitação foi a gente conseguiu avaliar só com especialistas de MOOC, né? Então, isso acaba fazendo um recorte muito grande para a visão que eles têm, sem querer, querendo, enviesando um pouco o resultado. Então, a gente precisa também não só expandir a nacionalidade, mas como expandir a diversidade de atuação na área de educação, para a gente ter um resultado que reflita melhor nas capacidades da jornada de aprendizado da heroína. E é isso, né? Para trabalhos futuros, seria incorporar essas descobertas e fazer a melhoria da jornada de aprendizado. É isso, muito obrigada. Ai, nós é que agradecemos, Larissa. Então, deixa eu fazer uma perguntinha enquanto o pessoal não se manifesta, tá? Parabéns mesmo pela sua apresentação. Essa era uma dúvida que eu fiquei bastante intrigada, né? Assim, não haver brasileiros participando dessa primeira avaliação. Você, na sua opinião, né? Você acredita que com pesquisadores brasileiros ou especialistas brasileiros, os resultados poderiam ser iguais, diferentes? Qual é a sua sensação? Perfeito. Eu acredito, e aí muito na base do achismo, né? Mas eu acredito fortemente que seriam bem diferentes, porque a gente está falando de realidades de sala de aula muito diferentes, né? Por mais que lá eles sejam especialistas em MOOC, eu ainda acredito que se a gente pegasse 12 especialistas de MOOC brasileiros, a gente teria outras percepções. Então, é difícil, né? E a gente acabou utilizando a rede do FOSSUM, né? Então, por isso que acabou sendo uma galera mais da Europa, mas essa diversidade de nacionalidade traria resultados muito interessantes, né? Porque esse curso que estava nos exemplos do slide foi um curso realizado para meninas do interior de Minas Gerais, da cidade de Recreio. Então, a gente já vê assim, coisas que eles apontaram que não surgiram de desafios nessa aplicação do curso. Então, às vezes a gente lidasse com pesquisadores brasileiros que estão mais próximos da realidade que essas alunas têm, a gente poderia já ter previsto algumas coisas. Certo, perfeito. E aí, por curiosidade, vocês fizeram avaliação só com os especialistas ou tiveram alguma avaliação, ainda que apenas piloto, com os próprios estudantes, os participantes de alguma implementação de curso? Perfeito. A gente teve mas foi praticamente um piloto, né? À medida que a gente foi implementando esse curso no MOOC, ao final, os próprios estudantes também respondiam um questionário, avaliando a experiência deles com a jornada. Então, foi um resultado bem incipiente, assim, mas isso já trouxe alguns feedbacks para a gente incorporar em outras implementações. Sim, nossa, e de maneira geral as avaliações foram positivas? Ou vocês perceberam modificações para serem feitas no caminho? De forma geral, as avaliações foram muito positivas. E aí a gente sempre fica na dúvida, uma questão de ameaça à validade, né? O quanto esses estudantes estavam com paciência ao final do curso para responder, né? Porque era o curso de Python com aprendizagem de máquina. Eles faziam tudo e aí chegavam no final, às vezes a pessoa está só respondendo 5, 5, 5, a gente então ficou assim, putz, será que isso reflete mesmo o que a gente quer? Então, de forma geral, era positiva. Alguns comentários, né, quando a resposta era descritiva, opcional, aí eles falavam mais sobre, enfim, como aquilo tinha engrandecido, conhecer aquelas personagens especialmente, né, Ada Lovelace, a Dorothy, como aquilo tinha ajudado, mas a gente não consegue concluir muita coisa. Certo. Olha, o Arthur Sassi colocou aqui uma dúvida. O HLJ já foi usado em outros contextos, além do MOOC? Não foi utilizado ainda. A gente espera conseguir implementar, mas por enquanto a gente ficou só restrito nesse mundinho dos MOOCs. Tá certo. Eu acho que dá tempo para mais uma perguntinha. Assim, vocês identificaram 2 estágios, né, que poderiam ser melhorados, né, o 3 e o 6. Aí eu fiquei em dúvida se o que foi avaliado foi a proposta de estágio ou a implementação no MOOC, ou se, na verdade, a dúvida é a forma como é implementada a ideia que os especialistas não gostaram, ou que exatamente o estágio em si precisa ser reformulado? Perfeito. Pelo que a gente percebeu, a questão era mais o estágio em si.
Então, adaptar o estágio ele não estava claro o suficiente. Ele poderia funcionar bem numa plataforma de MOOC, mas se a gente trouxesse para um contexto de sala de aula presencial, talvez ele não funcionasse tão bem. Então, era uma questão de adaptação de conteúdo do estágio, não necessariamente do MOOC, nada assim. Tá, muito bom. Eu gostaria, então, de agradecer novamente a Larissa Monteiros pela apresentação. Não temos mais perguntas aqui no chat, parabéns. Então, vamos dar prosseguimento para a última apresentação dessa sessão. Próximo trabalho a ser apresentado é intitulado Oficinas de Introdução ao Pensamento Computacional conduzidas por mulheres, uma contribuição para a representatividade. É de autoria de Aline Nunes, Deusiane Maia, Luana de Oliveira, Marcele Cruz, Sofia Desidério, Valéria Pinheiro e Ana Marques. E convidamos, então, a Aline, Vitória Nunes, é isso? Para compartilhar sua tela, fazer sua apresentação. Tá apresentando aí direitinho? Sim, né? A sua tela não está aparecendo, está aparecendo o EduComp, é isso? Vou continuar. É ok. Começando aqui, né, minha apresentação, sobre oficinas de introdução ao pensamento computacional conduzida por mulheres, uma contribuição para a representatividade feminina. Então, aqui eu coloquei a foto das autoras, né, que participaram também da escrita desse artigo. Contextualizando esse cenário, a história da computação é enriquecida pela notável contribuição de mulheres pioneiras, como a Ada Lovelace, que é conhecida como a primeira programadora do mundo, e a Carol Shaw, que, trazendo assim para o contexto mais contemporâneo do mundo eletrônico, ela foi uma das pioneiras de fazer jogos eletrônicos. Então, atualmente há esforços em andamento para promover ainda mais a participação feminina na computação, como os projetos de extensão em escola e instituições de ensino superior, buscando o enriquecimento da experiência educacional e fortalecer os laços entre a universidade e a sociedade. Então, a representatividade feminina na computação é essencial para promover a diversidade e a inovação neste campo em constante evolução. Então, as contribuições das mulheres na computação abrangem desde o desenvolvimento de algoritmos complexos até a criação de produtos inovadores que impactam positivamente a nossa sociedade. E as mulheres estão moldando o futuro da computação e inspirando outras a seguirem seus passos, e além de fortalecer também a comunidade tecnológica, e servem como um farol de esperança e oportunidade para as próximas gerações. Então, eu coloquei aqui também algumas fotos de mulheres que foram muito importantes para o desenvolvimento da computação. Agora, falando um pouquinho sobre o projeto Meninas Digitais, que eu faço parte, e do time de extensão. O projeto é parceiro do programa Meninas Digitais da Sociedade Brasileira da Computação e tem como objetivo principal investigar e implementar estratégias para aumentar a participação das mulheres nos cursos de computação na Universidade Federal do Ceará, do campus de Russas, do qual eu faço parte. O projeto busca proporcionar o primeiro contato com a área da computação através de oficinas que abordam o pensamento computacional, resolução de problemas com as tecnologias, deconstrução de estereótipos de gênero e criação de soluções tecnológicas. O projeto também realiza, além disso, mentoria com as alunas ingressantes do campus, movimentação nas redes sociais, pesquisa e o desenvolvimento de software. E todas essas ações, elas são organizadas e realizadas por mulheres. Então, as palestras, rodas de conversa, as oficinas, todas elas são conduzidas por mulheres. Agora, falando um pouco sobre a metodologia que a gente utiliza nessas oficinas, né? A gente tem 4 etapas de planejamento. O primeiro é o planejamento das oficinas a serem realizadas. Então, a gente tem uma conversa entre as alunas do time, junto com a coordenação do projeto, para decidir quais as oficinas e quais pontos a gente quer abordar. E depois tem a preparação do ambiente, o material didático para a realização das oficinas. O ambiente é quando a gente vai até a escola, falar com a coordenação da escola que a gente quer fazer essa ação e organizar se vai ser no ambiente escolar ou se vai ser no ambiente da universidade. E o material didático para a realização das oficinas, que é o que a gente quer mostrar, transmitir naquele dia, né, da oficina.
Depois tem a realização da oficina pelas alunas dos cursos de Engenharia de Software e da Ciência da Computação, do projeto. Então, é o dia que a gente realiza a oficina, seja na escola ou seja lá no campus. E, ao final de cada oficina, a gente passa um questionário para os alunos, né, participantes, falarem o que eles acharam. Então, ver as percepções dos estudantes sobre ingresso nos cursos e sobre a percepção que a gente pode melhorar para as próximas oficinas. E as oficinas que eu vou falar aqui hoje são de computação desplugada, programação com Arduino e a hora do código. A computação desplugada, né, começando, ela tem como objetivo introduzir o pensamento computacional sem a necessidade de utilizar o computador, assim estimulando a imaginação dos alunos, dos participantes. Então, aqui a gente fez esse momento na escola educacional Coração Imaculado de Maria. Então, foi no ambiente escolar deles, né, que é de uma escola particular aqui do nosso município. A gente fez com 2 turmas, onde cada um teve 1 hora de duração. E a gente teve 2 momentos. A gente passou uma atividade para eles fazerem um labirinto com esses cones, onde o robozinho tinha que passar e encontrar a saída. E a outra atividade é de fluxograma, onde a gente mostrava para eles que coisas do dia a dia também pode estar assim atrelado com as coisas passo a passo que a gente utiliza na programação. Então, a gente teve resultados aqui deles fazerem um passo a passo de como fazer uma equação, como resolver uma equação, ou como passo a passo de como é a rotina deles matinal antes de ir para a escola. E tá aqui a fotinha deles, né, com a gente lá no momento. Agora falando sobre a oficina de programação com Arduino, que tem como objetivo introduzir os conceitos de lógica de programação e desenvolver competências de resolução de problemas. Então, aqui foram alunos de 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Governador Flávio Marcílio. Essa oficina teve 2 horas de duração e os alunos foram até o campus, né, foi no laboratório do campus, e a gente teve também 2 momentos. O primeiro momento a gente explicava um pouco sobre a lógica de programação e no segundo momento a gente passava os conhecimentos da placa de Arduino. Nesse dia, eles fizeram uma atividade de como ligar um LED com a placa de Arduino. Agora, com a hora do código, que tem como objetivo incentivar os alunos o interesse para a computação, promovendo esse primeiro contato de uma forma mais divertida e interativa. Essa turma também foi até o campus, foi no laboratório do campus, teve 2 horas de duração. Então, do mesmo jeito, no começo a gente explica um pouquinho sobre o que é programação. Foram alunos de 9º ano, então eram um pouco mais jovens, da escola de José Raimundo de Deus, que é uma escola pública aqui do nosso município. E a proposta disso aqui desse site, a Hora do Código, é do code.org, eles tem a oportunidade de aprender programação jogando. Então, aqui desse ladinho, eles são instruídos a colocar algum comando de alguma linguagem. A linguagem escolhida foi Python, e assim eles iam avançando no jogo, conforme eles iam fazendo o código. E agora eu vou falar um pouco sobre os relatos dos participantes dessas oficinas. A gente só tem os feedbacks da participação da oficina de Arduino e da hora do código, porque a gente não conseguiu coletar no dia, né, da oficina da computação desplugada, por causa do tempo, como foi lá na escola, a gente tomou o horário da aula, e daí a gente acabou não conseguindo passar esse questionário. Mas falando aqui da oficina de Arduino, teve 9 meninos e 9 meninas, e sobre o interesse futuro deles na área, 77,8% das meninas disseram que teriam interesse futuros na área da computação, e 100% dos meninos falaram que tinham o interesse pela computação, né, pela área. Agora, olhando os resultados de preferência em relação ao conteúdo da oficina, 6 meninos falaram que preferiam a parte da programação, né, que foi dividido em 2, e 4 meninas falaram que preferiam a área da computação, e 5 meninas preferiram a parte de Arduino, e 3 meninos preferiram a parte de programação. Agora, do relato da oficina da hora do código, eram 12 meninas e 17 meninos e um não informado.
Sobre o interesse futuro, 91,7% das meninas tinham interesse em futuras oficinas do gênero e 94,1% dos meninos tinham interesse em oficinas do gênero. E sobre o grau de conhecimentos antes da oficina, 5 meninas falaram que tinham conhecimento zero, grau zero, e após, né, a oficina, a gente viu que 5 meninas mostraram ter conhecimento 5. Aqui os meninos eram 8 antes da oficina, grau de conhecimento 5, e 11 meninos, grau de conhecimento 5 após a oficina. Então, a gente consegue ver uma melhora, né, do conhecimento antes e após da oficina. Agora, sobre o relato das instrutoras, a gente, como apresentação da área da computação, uma apontou que foi uma ótima experiência, que pôde promover um contato com os alunos com a robótica pela primeira vez. Também sobre a desconstrução do estereótipo, o maior impacto foi poder incitar a curiosidade de todos eles. Até hoje, alguns deles falam comigo por redes sociais, mostrando interesse na área de TI. E o incentivo ao ingresso na área, que sim, foi inspirador ver que de alguma forma, tanto para os meninos, tiveram uma mulher apresentando e levando conhecimento para eles, também para as meninas que se sentiram mais representadas e perceberam que mulher tem seu lugar de fala sobre o conceito da área de inteligência artificial. Então, os resultados, né, pelo feedback dos estudantes, a gente consegue ver uma satisfação em participar das oficinas, um aumento do conhecimento sobre o tema abordado, e muitos manifestaram interesse na área da computação. E sobre o feedback das instrutoras, a gente vê os benefícios, né, que foi a ação realizada, contribuíram para uma maior representatividade feminina na área, ajuda a desconstruir os seus estereótipos e incentiva o ingresso de mais mulheres na área. E os desafios mais apontados foi de didática e comunicação oral ali no momento da oficina. E aqui concluímos, né, que teve uma colaboração com diversas escolas de educação básica aqui da nossa região, e iniciativas educacionais podem inspirar e capacitar os estudantes, e há interesse por parte dos jovens na área da computação. Como empolgação, seria apresentar-os a novas formas de aprendizado em um assunto que, a primeiro ponto, pode parecer um pouco complicado, né? E a importância de abordagens inovadoras no ensino da computação. E esse foi o nosso trabalho. Muito bom, Aline. Obrigada aí pela apresentação, por ter compartilhado conosco os resultados do projeto de vocês, tão lindo, tão relevante, tão importante. Pessoal, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade pelo chat ou levantando a mão. Deixa eu fazer algumas perguntinhas que me despertaram aí uma curiosidade, né? Eu vi que num dos slides, eu acho que foi o 9, o 10, que sugere que as meninas gostaram mais de uma coisa que os meninos menos gostaram e vice-versa. Foi isso mesmo que eu entendi? Então, os meninos gostaram mais de programação e menos de Arduino, ao contrário das meninas. Você poderia comentar sobre isso? Sim. No momento, né, como foi um público dividido, eu tinha 9 meninas e 9 meninos na área, ali no momento, né? Então, como a gente dividiu esses dois momentos, a gente percebeu mesmo que nesse primeiro momento, onde a gente passa o primeiro conhecimento, né? A gente utilizou o Python para introduzirem eles na computação, né? Dar esse primeiro contato. A gente viu que, e também após o questionário, que os meninos preferiram muito mais essa parte, né, de codificar ali na hora. A gente passou alguns exercícios de como fazer uma soma, como fazer uma divisão, como printar algo na tela. E depois, para esse segundo momento, na parte de mexer no Arduino, as meninas mostraram muito mais interesse do que os meninos, né, como foi mostrado aqui nos resultados também. Muito interessante. Você acredita que isso pode ter alguma relação com a oficina de Arduino ser mais concreta, as pessoas poderem pegar num objeto físico e ver acontecendo, ou diferente da programação, que é tudo mais abstrato? O que vocês sentiram com relação a isso? Sim. Pode falar, Bia.
Oi, gente. Oi, Denise. Só complementando, assim, sobre a minha perspectiva, né? Geralmente, quando a gente realiza oficina de Arduino para o ensino médio, já tem alguns estudantes que já tiveram alguma experiência ou já procuraram aprender sozinho, já teve essa situação. Inclusive, para o ensino fundamental, tipo, nono, oitavo ano, às vezes tem alguns alunos que dizem assim, eu já faço algumas coisas de programação na internet, que eu pesquiso e faço. Então, eu acredito que alguns alunos já vêm um pouco com esse conhecimento e aí eles já têm um interesse de cara. Quando a gente fez a oficina de Arduino, ela foi a primeira, a gente ainda não tinha um modelinho de questionário. Aí, nas oficinas seguintes, aí a gente definiu um modelo para perguntar o nível de conhecimento antes e depois. Autopercepção, né? Para a gente tentar buscar essas razões mesmo. Será que é porque as alunas não têm esse conhecimento antes, né? E os alunos, por já terem, eles acabam já sinalizando um interesse maior. Então, a gente tem buscado investigar isso também, para entender essas razões. Nossa, muito interessante isso, e realmente é necessário a gente entender esses motivos, porque se uma vez a gente quer atrair mais meninas, pode ser um detalhe a ser considerado, né? E aí, tanto a Aline quanto a Ana, se puderem responder mais alguma questão, deixe-me ver aqui. Em Hora do Código, eu reparei que teve uma ou duas pessoas, não sei, que demonstraram insatisfação. Aqui nesse gráfico superior direito, né, é uma pessoa que demonstrou insatisfação em todos os itens, ou duas? Deixa eu ver. O roxinho é insatisfeito, né? Isso. Uma, né? Foi uma pessoa. E, por acaso, foi menino ou menina? Ou não dá para saber? Não dá para saber aqui pelo gráfico, mas pelo que eu lembro, foi eu que fiz, acho que foi um menino mesmo que mostrou insatisfação. E você sabe o motivo por trás dele não ter gostado? Enfim. Não, na verdade, não sei porquê, mas ele tinha colocado realmente que ficou insatisfeito, mas eu não consegui realmente identificar, porque no momento da oficina, nenhum dos alunos mostraram insatisfação com as atividades. Inclusive, essa turma foi uma turma muito boa, foram alunos de nono ano, né, eram mais jovens, e eles mostraram, na verdade, muito interesse. Então, eu não sei se foi realmente isso, uma insatisfação, ou se foi uma confusão na hora de responder o questionário. No momento ali, realmente não teve nenhum problema com nenhum aluno. Sim, ok. Tá, quando eu olhei isso, eu fiquei imaginando, nossa, será que foi uma menina, exatamente essa uma menina que deu tchau para a programação, definitivamente? Então, eu queria entender um pouquinho mais os motivos, talvez não tenha sido realmente isso. Mas aí, Aline, vamos ver, aí outra curiosidade que eu fiquei, para o nono ano do Ensino Fundamental 2, vocês aplicaram duas atividades, a computação desplugada e a Hora do Código. Eu fiquei curiosa de saber se era a mesma turma, quer dizer, a turma fez essa desplugada e em seguida fez a do código, como é que foi? Não, foram duas escolas diferentes, duas turmas diferentes, na verdade. Essa da computação desplugada foi com uma escola particular, e eram duas turmas diferentes lá no momento, né? A gente foi numa sala, fez uma, depois a gente foi para outra sala e fez de novo a mesma oficina, mas essa da Hora do Código foi diferente, a turma diferente de outra escola, que era uma escola pública. Mas também depois a gente... mais para o final do ano passado, a gente pegou essa mesma turma que fez essa Hora do Código e fizemos novamente uma Hora do Código parte 2. Só que a gente não incluiu assim no artigo porque não deu tempo, né? Foi depois. Mas a gente também fez isso. Muito bom. Na verdade, eu fiquei curiosa de saber se teve assim alguma turminha que teve duas oficinas. E, por exemplo, da desplugada para por exemplo, a Hora do Código é uma evolução grande. Isso aconteceu? Vocês tiveram essa chance? Por enquanto não, mas a gente já, para esse ano, né, a gente tinha organizado da gente fazer 4 oficinas diferentes com uma turma só. Então, a gente tem a computação desplugada, a Hora do Código, Design Thinking e a programação com Arduino. Então, a gente pretende fazer essa
quatro oficinas, né, que fazem 4 coisas diferentes, uma evolução com a mesma turma, justamente para ver essa evolução dos alunos, esse interesse deles. Nossa, fantástico, Aline. Impressiona muito o fato de vocês, assim, chegarem com a apresentação do trabalho e já mostram 3 oficinas, né, e atuando em níveis diferentes de ensino, Fundamental 2, ensino médio. Parabéns mesmo. Deixa eu me ver, olha, a gente tem, deixa eu me ver, um minutinho, alguns minutinhos a mais, eu tenho só mais uma última pergunta, já que estamos aqui com um tempinho sobrando. É assim, de maneira geral, os estudantes parecem ter gostado gostado da oficina, dos materiais, mas na sua opinião particular, você mudaria algum aspecto ou de conteúdo ou da forma de apresentação ou condução da oficina, e por quê, Aline? Eu acho que a coisa que eu gostaria de ter feito, que agora a gente vai começar a fazer, é justamente essa evolução. Como, por exemplo, a de computação com programação com Arduino. O Arduino é uma coisa muito mais complexa de você só fazer uma oficina, chegar assim, ter que aprender um pouco da lógica de programação e depois ir colocar isso para o Arduino. Eu acho que até por isso, né, que as meninas preferiram o Arduino. As meninas não tinham tanto contato antes quanto os meninos, e daí já ir para uma coisa assim que é complexo, né, querendo ou não, que é a programação. Então eu acho que esse desenvolvimento, né, de começar com a computação desplugada, que é só com papel, depois ir para uma coisa mais ali do jogo, né, que é um pouco mais interativa, e depois ir para o Arduino, é uma coisa que é muito... tem os degraus de aprendizado e que no final elas vão ficar muito mais confortáveis ali de programar, porque elas já vão saber. Justamente por isso, né, que, como a Bia falou, no momento também eu percebi que na programação com Arduino, né, tinham sim meninos que já sabiam programar alguma coisa, já tinham feito alguns programas, e por isso que eles preferiram a programação, porque depois o Arduino já ficou um pouco mais complicado para eles, né. Então, essa interação, né, é muito importante. Então, acho que é só isso mesmo, de ter essa evolução com uma turma só e ver essa evolução deles e esse interesse. Queria só fazer um comentário também, que assim, a coordenação em si da turma no momento é um desafio também, né? Geralmente vão 2 professoras, né, Aline? Quando é aqui no campus, vem 2 professoras acompanhando eles. Mesmo assim, às vezes é difícil manter o foco na atividade. Então, a gente está explorando algumas estratégias de gamificação para que eles se sintam mais motivados e concentrados no desafio em si da oficina. E a gente começou a explorar isso, mas ainda não tem resultados muito consolidados. A gente começou a explorar no ano passado e pretende continuar esse ano. Sim. Ai, muito bom. Nossa, parabéns mesmo aí pelos trabalhos. Aline, Ana, obrigada pelos esclarecimentos. Se ninguém mais tiver comentários adicionais a fazer, ou seja no chat, ou seja comentando aqui, levantando a mão, ligando o microfone e câmera, eu acho que a gente pode, então, agradecer a Aline por ter feito a apresentação brilhante e parabéns pelo projeto novamente. E eu acho que a gente pode encerrar, né? Isso, eu vou passar a vinheta de novo, Denise, aí a gente encerra. Antes de você parar a gravação. Tá bom. Então, deixa eu só... todo mundo de câmera aberta. Estamos chegando ao fim da sessão ST4, Diversidade na Computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação EduComp 2024. Foi um prazer estar com vocês, conhecendo um pouco mais os resultados desses trabalhos produzidos por nossa comunidade. Então, confira a programação, continue conosco, tem muita atividade ainda para ser compartilhada e degustada. Até a próxima atividade, pessoal.